Boa tarde, galera. Estou aqui para fazer esse vídeo aqui porque me incomodou não de forma chateada, ou- me incomodou ver algumas postagens de amigos, pessoas de bem, pessoas que eu amo, pessoas que moram no meu coração, postando e pedindo a volta da intervenção militar, de ditadura. E eu creio que esse clamor dessas pessoas sejam por falta de um pouco de conhecimento do que foi o regime militar, de como começou, das consequências. E eu queria compartilhar um pouco do que eu sei. Não sou o dono da verdade, estou muito longe disso. Só quero ser humilde para poder explicar o que foi, humilde para receber o contraditório, porque a gente só cresce com isso, e humilde para aprender também, né? A gente tem que começar lá no ano 64, né? O presidente João Goulart. Ele foi ministro de Vargas anteriormente, ministro do Trabalho. Tinha algumas pautas, por exemplo, ele quis dobrar o salário mínimo. Aí patrões viam aquilo como doideira. E naquela época, né, João Goulart, como hoje ele é chamado de ele era comunista. João Goulart não tinha nada de comunismo, nada, nada. Não existe um documento, um, um documento que enlace ele, ou que atribua a ele comunista, ser um comunista. Pelo contrário, ele era odiado pela direita, pelos empresários, porque ele era paternalista, né? Ele era odiado pelo comunismo, porque o comunismo achava ele um molengão, um cara que como ele não era comunista, automaticamente os comunistas não gostavam dele. Mas ele tinha algumas pautas que acabavam indo de embate à direita, principalmente. E que naquela época, a gente tem que lembrar que nós vivíamos uma paranoia, Guerra Fria, era comunista, era União Soviética e Estados Unidos, aquela paranoia, aquela perseguição, que você é comunista, você é... Então, tipo assim, em meio àquela Guerra Fria em que surge o governo Jango, né? Então o governo João Goulart, a gente chama de Jango porque... E Jango tinha algumas ideias que, para a época, em meio a essa paranoia, era vista como de esquerda, como uma coisa comunista. Por exemplo, falar de reforma agrária. Pô, naquela época, era tipo assim, assinar como se fosse um comunista, né? Reforma agrária. Por exemplo, em janeiro de 64, ele diminui, minimiza a remessa de lucros de empresas internacionais. Janeiro de 64, ou seja, pouco antes do golpe. Imagina a Coca-Cola tendo que diminuir a remessa de lucros, né? Lá para os Estados Unidos. Olha os interesses em que ele estava começando a mexer. Por exemplo, em março, ele fala em estatizar algumas empresas, ou seja, empresas que eram de capital privado, voltar a ser estatal. Então ele começou a mexer em vários vesperos, né? E isso incomodou os Estados Unidos, né? Incomodou, por quê? Você deixar de mandar remessa de lucros de empresas internacionais, mexe. Falar em reforma agrária, né? Ideias que naquela época qualquer faísca de socialismo, né? De social, era visto como um comunista. E o coitado de João Goulart, ele era perseguido até pelos comunistas. E o Partido Comunista tinha raiva dele, né? O Partido Comunista do Brasil.
Aí começou essa guerra, né? E começou a contrariar interesses. Por exemplo, quando ele começou a falar em reforma agrária, não estou aqui tocando no assunto de religião, né? Que assunto é política, mas não tem como você deixar de falar, de lembrar que a maior detentora de terra, uma das maiores detentoras de terras no Brasil é a Igreja Católica. Quando você fala em reforma agrária, principalmente naquela época, você está tocando interesses, porque se eu sou um detentor de terras e se fala em reforma agrária, isso pode trazer algum prejuízo para mim. E foi assim que a Igreja Católica conseguiu fazer aquele movimento chamado do movimento movimento das famílias, né? Pelo Brasil, aquele movimento que aí vamos entrar já nos militares. Os militares alegam: o povo foi para a rua pedir a intervenção militar. Foi sim, foram manipulados pela Igreja Católica, que era detentor e continua detentora de muita terra, com medo de perder terras por causa da reforma agrária, né, tão falada por João Goulart. João Goulart volta para Brasília, chega lá, Brasília é sitiada pelos militares, ele volta para o Espírito Santo, tentando ajuda de alguma maneira, né, para tentar voltar ao governo. Leonel Brizola, na época, um aliado dele, até fala: não, a gente vai pegar em arma, a gente vai correr atrás. Ele prefere se exilar na Argentina. Esse é a introdução do golpe de 64, né? O golpe de 64. E com isso, o governo militar instaurado, né? O povo foi para a rua? Foi. Que povo? Povo católico, insuflado pela Igreja Católica, né? Porque eles tinham medo de perder terras. Comunismo era visto como uma coisa contrária ao cristianismo, né? Eles eram contrários ao cristianismo, então houve aquela coisa: não, é pelos princípios cristãos. É um discurso meio... A gente ouve muito isso, né? A política usando princípios, né, cristãos para justificar atitudes políticas. Na realidade, não passa de manipulação. Hoje nós vemos ainda, até hoje nós vemos. E esse governo militar trouxe muita consequência ruim. O João Goulart também, ele falava sobre voto de analfabeto, entendeu? Direitos iguais, entendeu? Então, tipo assim, era um discurso, qualquer discurso que saísse da pauta direita, aquela coisa bem tradicional, era considerado, né, como eu estava falando, era considerado um discurso de esquerdista, de comunista, porque você tinha que ser aquela coisa bem tradicional. E você pode não ser tradicional e, ao mesmo tempo, não ser comunista. Era o que o João Goulart era. Ele era pelo povo. E ser social é muitas das vezes visto como comunista, né? E nisso muita gente cria mitos, né? Falando: mas o governo militar foi muito bom, o povo pediu, foi o povo que pediu. Ou seja, o povo não pediu nada, o povo foi manipulado, né? Primeiro porque a Igreja Católica tinha medo de perder terras, né? E com o discurso que existia um movimento comunista e os comunistas eram anticristãos. E com esse discurso eles conseguiram que o povo realmente fosse mobilizado e fosse para a rua. Mas foi para a rua manipulados, né? Segundo, mas a violência no governo militar era menor. Eu te provo que não era. Pelo contrário, aumentou. No governo militar, a violência aumentou. Porque, olha só, eu não posso comparar o governo militar
Como é que eu vou comparar se era mais violento ou menos violento? Não é com o que vem depois, mas com o que vem antes, com o que veio antes. Antes do governo militar, como era um bandido? Eu tenho que comparar com o que era antes, não com o que veio depois. Eu tenho que comparar, para mim dizer que o governo militar era menos, eu tenho que comparar com o que era antes. Antes, um bandido tinha um canivete. Você ia para Lapa, o malandro da Lapa, né? Era um canivete, vendia a maconha dele com um canivete na cintura. Antes de 64, era um canivete na cintura. Antes do governo militar, não tinha domínio territorial de bandidos. Não tinha domínio territorial. Quando o governo militar entra, os militares em si tinham mais preocupação com subversivos do que com bandidos em si, né? Tinha mais. E o que acontece? Antes de 64 era tipo assim, a bandidagem chegava a ser uma coisa, comparado aos dias de hoje, chegava a ser uma coisa até hilária, né? Só que em 64, quando o governo militar vem e aquela coisa toda, praticamente eles combatiam era ideologias de faculdade, né? Pessoas que pensavam o contrário, eles não estavam nem aí para os bandidos. Os bandidos, sabe quem cuidava dos bandidos na época? Eram o que hoje nós chamamos de milícia, naquela época eram grupos de extermínio, na Baixada. Quem morou em Costa Barros sabe, o campo da Brastel ali, a gente, uma vez na semana, tinha um corpo ali jogado ali, tinha um grupo de extermínio, aí o pessoal matava, chamava de mão branca, tinha um esquadrão Lecoque, ou seja, o extermínio, ele era, os militares, eles davam base a alguns grupos de extermínio. E esses grupos de extermínio, sabe o que exterminava? Exterminava moleque que roubava bujão de gás, roupa na corda, né? E assim foi. A maior violência foi provocada por esses grupos de extermínios que eram militares, a paisana, que não estavam em serviço, nada, e matavam deliberadamente. Com isso, a bandidagem começou a se armar. E não havia um combate, porque o principal objetivo dos militares era combater os subversivos. Começaram a se armar com um máximo 38 na cintura, e mesmo assim era nas favelas, nos topes, os traficantes que... Só que vai ficando no final do governo militar, eles começam a botar, olha só como a violência explode no governo militar. Eles começaram a botar dentro do mesmo presídio, por exemplo, Ilha Grande, bandidos com presos militares, que eram pessoas de faculdade, que tinham um grau de instrução e uma mente mais aberta, mais inteligente, e começou a criar bandidagem com inteligência. Aí, primeira consequência do governo militar, sabe qual é? A primeira facção, Comando Vermelho, foi criado lá. Justamente porque misturou preso político com bandido. E eles viram a organização, aquela coisa, deixaram de ser bandidos desorganizados, sem armamento, sem nada, para ser o que nós vemos, né? Germinou naquela época, né? Aí o outro mito, né? O primeiro mito foi o povo indo para a rua pedindo, que foi manipulado. Segundo mito, que é a violência, que eu acabei de falar aqui. A violência explodiu no governo militar, né? Depois a gente pode até falar do governo Brizola, que veio depois, né? Mas aí vai ficar muito grande o vídeo. Agora eu quero focar nos mitos. O segundo mito foi a violência, que não bate. O segundo é o crescimento econômico. Crescimento econômico. Primeiro que crescimento econômico é uma coisa que eu fico até bobo. Crescimento econômico. Antes do governo militar, a dívida do Brasil eram 3 bi. 3 bi.
né? 3 bilhões. Era uma coisa pagável. Quando eles deixam 20 anos depois, o que era 3 bi, eles largam com 120 bi. Uma coisa impagável. 120 bi, isso em 85. Hoje é trilhão, não sei quantos trilhões, filho. Entendeu? Tipo assim, era 120 bi em 85. Eles pegaram com 3. Então, tipo assim, é a mesma coisa. Você pode ir na minha casa aqui, hoje, não ter nada. Aí eu pego um cartão de crédito, saio gastando a 3x2, meu irmão. E deixo de pagar. No dia seguinte você chega aqui, minha casa tá cheia. Cheia de coisa. Só que a consequência desse crescimento econômico é catastrófica até hoje. Até hoje nós pagamos juros disso. Até hoje o Brasil não consegue crescer por causa disso. Então é uma coisa, é um factoide. Isso não existe, esse crescimento. Entendeu? Foi cresceu, comprou, teve, mas paga juros até hoje disso. Ou seja, se tivesse crescido com uma educação financeira, se tivesse crescido com responsabilidade, hoje nós seríamos outro Brasil. Então, não houve crescimento, foi endividamento. Aí o quarto item aqui, que se fala, mas não havia roubo, os militares não roubaram. Aí eu te pergunto, quem era o órgão que fiscalizava as contas dos militares? Eram os próprios militares. Então como é que não houve roubo? E outra coisa, mesmo assim, você não podia nem ir pra rua, filho. Mesmo assim, houve vários escândalos. Escândalo Coroa Brastel, Delfim Neto, que até hoje está aí, essa praga. Deu volta aí direto, o banco dele deu volta. Caso Balgarden. Pô, é muito roubo. Isso porque vazou. Isso foi, mesmo com todo o sigilo, vazou esses roubos, né? Muito roubo, houve muito roubo e não era investigado. Não existia investigação de contas. Eram os militares, era a ditadura. Então, houve muito roubo sim, houve escândalos. Bota no Google aí que você vai ver, filho. No mínimo aí 10 escândalos da ditadura, de roubo. Entendeu? Só morreu quem era terrorista. Eu vou te fazer uma pergunta, vem cá. Jô Soares era terrorista? Era. Caetano Veloso era terrorista? Benito de Paula era terrorista? Não era terrorista não, cara. Bastava você ser contra o sistema para você responder, para você sumir. Vladimir Herzog era só um jornalista, não tinha nada de terrorista. Então, antes de falar, às vezes a gente fala por falta de conhecimento. O meu interesse aqui é que você tenha conhecimento, pelo menos pincelado, né, que não tem como se aprofundar muito, senão o vídeo vai ficar muito grande, do que foi a ditadura militar. Os militares, eles não... A finalidade dele não é governar, é lutar, são guerreiros. Eu tenho vários militares que eu amo de paixão, são irmãos meus, mas a finalidade não é governar, entendeu? Democracia é ruim, não é perfeita, mas é melhor sistema que hoje a gente ainda tem, né? Se inventarem outro, que inventem, mas é o melhor que temos para hoje, tá bom? Valeu, galera, um abraço, fica com Deus, amo vocês, tá?